sei que você fez uma pesquisa aí Sim, sobre perfis profissionais, né? isso, Sobre cargos, salários, isso. né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu fiz uma lista, né? Não dá pra decorar. Ah, não acredito que você não decorou o salário de Ah, todo mundo. é que nós somos millennials. Então eu Sim. olho o X e o Baby Boomer, eu decorei na inveja, né? É. Porque eles ganham bem. Eu separei até algumas funções que determinam muito essas gerações, tá? Uhum. Os Baby Boomers já são a geração que, se não aposentou, já estão aposentando, tá? Então eu vou falar um pouquinho dos cargos que eles permanecem. Vamos dar um exemplo. Primeira coisa, empresários de média e grandes empresas, tá? Os Baby Boomers são empresas que têm 50, 40 anos. Eu viajei com um amigo no final do ano passado para Angra, e aí ele contando, o pai dele tinha uma empresa de 48 anos. É uma Nossa. empresa que faturava já 1 bilhão mês, cara. Uma empresa grande, faz transformadores de poste e tudo mais. E imagina o salário dele como o dono da empresa. E ele com Sim. 70 e poucos anos trabalhando ainda, estando no ativo. Então, os salários para empresas de médio e grande porte são acima de 100 mil. Esses são os salários. Por isso que eu falo que a gente fala Que o que dinheiro tá ali. tá ali, porque são menos pessoas, mas que detêm a maior fatia do mercado de dinheiro, tá? Quando eles não são donos das empresas, eles são diretores executivos e ganham de 30 a 50 mil em média, tá? Tudo depende, lógico, de região. Quando eles não são diretores, são gerentes de vendas, gestores, diretores de vendas. Com salário, quando eles são, por exemplo, gerentes, por exemplo, num cargo abaixo do diretor, eles ganham no mínimo de 15 a 25 mil, tá? Por exemplo, eu sou profissional liberal, por exemplo, eles vão ser profissionais liberais. Uhum. Advogados, no mínimo de 12 a 30 mil é a média que essa faixa de idade ganha. Médicos, de 20 a 40 mil. Engenheiros, de 10 a 25 mil, mais experientes principalmente. Sim. E professores universitários, a gente fala que o professor ganha pouco, né? Eu não quero, por favor, Não. é mérito. É Por mérito. mim, deveria ganhar mais, ou o equivalente ao médico, por exemplo. Mas no mínimo ganha de 8 a 15 mil para dar aula numa faculdade, tá? Pelo menos pelo volume de horas que eles forem trabalhar. Já a geração X, que é a geração que hoje tem os cargos de lideranças de gestão, que são os próximos a começar a se aposentar, eles têm cargos também equivalentes a salários altos também. Aí eu estou falando, por exemplo, gerente de projetos, por exemplo, da geração X, no mínimo ganha de 8 a 15 mil. A gente está falando de salário mínimo de R$ 1.000, mil e poucos reais, R$ 1.300. Uhum. Então, para você ter uma ideia, É uma porcentagem alta. bem grande, bem grande. Bem grande. Supervisores, por exemplo, de redes, de loja, no mínimo de 6 a 12 mil. E tem gente que ganha muito mais do que isso, tá? Consultores, aqueles profissionais que orientam. Eu dou consultoria, participo de várias consultorias. Nós temos uma empresa de consultoria, o FBDR, empresa fantástica de consultoria. Mas no mínimo um consultor ganha de 8 a 18 mil para estar numa empresa prestando uma consultoria. Analistas de mercado, que também é uma profissão que tem crescido muito para analisar oportunidades e tudo mais. É de 7 a 14 mil no mínimo eles ganham. Profissionais de marketing, tá? Já nesse nível mais alto, com mais experiência, com mais de 20 anos de experiência, no mínimo eles ganham R$ 4.000 numa empresa pequena, até 10 mil em média. Isso estando em regiões mais remotas, não precisa nem estar em São Paulo, tá? Uhum. Diretores de recursos humanos. A gente fala muito de pessoas, e Sim. recursos humanos é muito importante. Um diretor de recursos humanos, no mínimo, ganha 10 mil, entre 10 e 20 mil, tá? Isso eu fiz pesquisa olhando a tabela de salários recentes, tá? Uhum. Por isso que eu me baseei nisso. Já a geração Y, que é a geração Millennials, que já é a geração que tem a maior nível de experiência do mercado, tá? Quando ele não é líder, ele está já como um estágio de experiência, porque eles são abaixo do X, mas são profissionais que no mínimo têm 10, 15, 20, quase 20 anos de mercado, tá? Esses profissionais, quando não líderes, quando não donos de empresa, tá? Mas aqui eu vou falar neste caso de pequenos empreendedores, eles têm salários um pouco maiores que a geração Z. Eu estou falando, por exemplo, especialistas em redes sociais, a gente fala de profissional, a geração das redes sociais. Sim. Hoje um especialista ganha de 2 a 4 mil, por exemplo, numa empresa ou numa agência. Desenvolvedores de softwares, de 6 a 12 mil, dependendo do nível dele. Gerentes de projetos digitais, gerentes de softwares, de aplicativos, entre outros, de 4 a 10 mil no mínimo. Profissionais de marketing digital, em geral, aqueles especialistas, a gente está falando de 3 a 6 mil no mínimo ganha. Designers, a gente fala de UI, de UX, tá? De usabilidade, principalmente,
design, pensando na usabilidade das pessoas, ganha de 4 a 8 mil, em média. E pequenos empreendedores, aqueles que têm pequenos negócios, ou negócios familiares, ou negócios com até 10, 15 profissionais, ganham em torno de 5, no mínimo, até 15 mil reais. Não é ruim ainda. Sim. Já a geração Z, né, que é a geração que é formada por profissionais jovens, mais conectados, tal, que já não olha muito mais para o ganho, eles olham para o bem-estar. Eles têm valores e salários diferentes. Essa geração, a geração Z, é a geração mais empreendedora, tá, gente? É dali que nascem muitas startups, nascem muitas empresas. Então, eles têm uma visão um pouco fora da casinha, um pouco fora da caixa. Então, por exemplo, desenvolvedores de aplicativos, que é mais nessa geração, de 5 a 10 mil, no mínimo, se ganha. Especialistas em segurança cibernética, eu estava vendo mais uma opção diferente, de 7 a 15 mil. Estrategistas de mídias digitais. Não é o social media, mas é o estrategista, o que pensa, o que planeja, que olha dados, faz BI em relação a isso, de 3 a 6 mil. Influenciadores digitais. Aí, lógico, tem uma Virgínia que ganha na casa do 1 milhão. Mas Aí tem depende vários. muito. Em média, os bons influenciadores que estão com um bom destaque ganham na faixa de 100 mil reais. Mas eles vivem para isso. Quando você fala ganhar 100 mil, todo mundo pensa que ela está sozinha olhando para uma câmera. Não está. Ela tem um staff gigantesco atrás dela. É uma empreendedora, não É uma deixa de ser. empreendedora, é uma empreendedora. Em muitos casos, eu não sei quantos funcionários a Virgínia tem, mas imagino ela, que é uma ótima influenciadora, uma das maiores destaques que tem no Brasil, ela deve ter pelo menos uns 50 empregos diretos que ela deve render. Então você imagina, aquele trabalho que ela faz, além de encantar as pessoas, gera emprego, dá renda para muita gente, entende? E criadores de conteúdo, que são as pessoas que vendem conteúdo ou participam, que são os pequenos influenciadores, ganham em média de 3 até 7 mil reais em média, tá? Isso eu peguei de agências, perguntando para agências, quanto vocês estão pagando em média, para trazer isso de uma maneira mais real. Analista de dados, que isso é algo muito importante no mundo de hoje. Tudo é dados, todos são dados, né? Tudo que você preenche hoje em dia é dado. E aí isso tem que ser analisado para você pensar em estratégia, tomar decisões dentro da empresa e tudo mais. É de 6 a 12 mil um analista de dados, tá? E profissionais de inteligência artificial, que agora virou febre, né? Esses profissionais que criam ferramentas voltando para inteligência artificial, esses programadores ganham de 8 a 15 mil reais. A geração alfa ainda não está no trabalho. O máximo que eles ganham é a mesada da mãe e do pai. Mas é uma geração que provavelmente vai pegar novas profissões. Quando nós fizemos aquele debate sobre as profissões irem extinguindo com o avanço da inteligência artificial, das IAs, né? Essa geração vai pegar o que sobrou de mercado, o que está mais em momento, o que é mais antenado. A nossa geração já evoluiu da geração X em relação ao mercado de trabalho. A geração Z já evoluiu também da nossa geração e, naturalmente, a Alfa também vai entrar no mercado. Provavelmente vai ser mais empreendedor ainda que a geração Z.